para a nossa aula de hoje, tá? Hoje a gente vai falar de dois temas muito importantes para a gente aumentar o nosso arcabouço de ferramentas para a gente poder calcular derivadas de funções, tá? Então, como eu falei nas aulas anteriores, a ideia é definir o que é derivada e você vai começando a calcular derivadas de funções e daí você vai achando ferramentas e vai conseguindo derivar mais e mais funções, tá? Hoje a gente vai falar de duas ferramentas. Na aula anterior, na verdade, nós falamos da regra da cadeia, né, que é uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir calcular, encontrar derivadas de funções. E hoje a gente vai falar de duas ferramentas super importantes também, que é derivação implícita e derivação de funções inversas, tá? E a gente vai precisar aqui novamente das ideias que a gente utilizou na aula passada a respeito da regra da cadeia, tá? Então eu espero que vocês tenham treinado bastante essa ideia de regra da cadeia, porque hoje a gente vai continuar usando isso, tá? E é fundamental que você domine essa regra de derivação, que é a regra da cadeia, tá? Mas antes da gente entrar na nossa aula, deixa eu perguntar para vocês o que vocês acharam da prova de sexta. Estava boa a prova? Como sempre, né? Sempre está boa a prova. Deixa eu fazer alguns comentários rapidamente sobre a prova, tá? Essa aqui era a prova, tá? Prova 4. A primeira questão era essa questão aí para você achar, eu dou essa função aí f de x igual ao log natural de x ao quadrado menos 3x mais 1, em alguns tipos diferentes, mas essencialmente a ideia é basicamente a mesma, tá? Então na letra A eu queria a derivada dessa função, né? Então a derivada dessa função aqui, a derivada do log natural é 1 sobre x quadrado menos 3x mais 1. E usando a regra da cadeia, eu tenho que derivar essa função de dentro, que é 2x menos 3. Pronto, essa aqui é a derivada dessa função. Tá bom? Então aí você já tinha 1,5 ponto, né? Olha como o professor é bonzinho, né? Só para isso, né? Na letra B, a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto 3 e 0. Então, 3 e 0, esse aqui é o x0, esse aqui é o f de x0, né? E aí eu vou jogar nessa equação aqui, ó, que a gente já viu. F de x0, derivada da função no ponto x0 vezes x menos x0. Não é isso? Tá? Então, y, f de x0 é 0, que ele deu. A derivada, aí você vem e substitui x0 igual a 3, x igual a 3 na derivada, né? Vai dar quanto? Vai dar 3 vezes 2, 6, menos 3, 3. Isso aqui é a derivada no ponto 3, tá? 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Aqui dá 3 ao quadrado, 9, menos 3 vezes 3, 9, dá 1, dá 3, tá? Pronto, aqui é 3, ó. Aqui é 3 vezes x menos 3. Então, y é 3x menos 9, ó. Olha só, que fácil, né? Tudo bem? Acertaram a primeira? Tem gente que tem tipos diferentes, né? Mas essencialmente a ideia é essa, tá? Então, essa daqui era a primeira questão. A segunda, vamos ver qual era a segunda. A segunda é bem fácil, né? É só colocar x quadrado ali em evidência, tá? Precisa fazer essa? Não, né? Bota x quadrado ali em evidência em cima e embaixo, cancela e vê quem vai para 0 e acabou, né? Isso vai dar meio, essa de cima, né? E a de baixo, dá quanto? Dá 0? Tá, deixa eu fazer então. É limite, quando x tende a menos infinito, aí você bota x quadrado em evidência aqui, ó, vai para
1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Né? E aqui, bota lá que eu não fechei, obrigado. Bota x quadrado aqui em evidência, vai ficar 2 menos 1 sobre x quadrado, né? Aí você simplifica esse com esse, e quando x vai para menos infinito, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, né? Isso aqui também vai para zero. Então, em cima vai para 1, e embaixo vai para 2, então 1 sobre 2. Tá bom? Na letra B, era o limite quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x mais 2. Isso aqui, você quebra isso aqui, né? Vocês fizeram exemplos como esse com o professor Leão. 1 mais 1 sobre x elevado a x, vezes 1 mais 1 sobre x ao quadrado, né? Porque posso dividir isso aí, potência de mesma base, conserva e soma os expoentes. Né? Só que quando x vai para mais infinito, isso aqui vai para quanto? Vai para e. Certo? E quando x vai para mais infinito, esse daqui vai para zero, portanto isso vai para 1 ao quadrado, que dá 1. Então tudo vai para e. Pronto. E vezes 1 dá e, né? Pronto, então era esse daí. Tudo bem? A terceira. A terceira, letra A, era uma derivação aí, simples. Então é só aplicar na letra A a regra do quociente, né? Deriva a primeira, dá 2x, vezes a segunda, x quadrado mais x, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, que dá 2x mais 1, sobre o quadrado da segunda, x quadrado mais x ao quadrado. Então isso aqui vai dar 2x ao cubo, mais 2x quadrado, menos 2x ao cubo, menos x ao quadrado, sobre x quadrado mais x ao quadrado, né? Aí eu posso cancelar esse com esse, então vai dar x quadrado sobre x quadrado mais x ao quadrado. Tá bom? Se eu não tiver errado nenhuma continha, é isso. Aqui é o outro tipo, tá? Tá bom. A letra B, deixa eu fazer aqui. Vai ficar desconexo, mas tudo bem. A letra B da terceira vai ficar f de x igual a x ao quadrado vezes o seno de x, né? Então aqui aplica a regra do produto, né? Deriva a primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Acabou. Não tem mais o que fazer, tá bom? Essa era a letra B. E a quarta que era só para dizer, né? A quarta era só para dizer... deixa eu diminuir o zoom aqui. Te dou o gráfico dessa função. Na letra A eu peço quais os pontos em que ela é descontínua. Ela é descontínua onde? C e E. E na letra B, em quais pontos ela não é derivável? A, C, D de dado e E de escola. Acabou. Bom? Então é isso. Tá vendo como a prova estava boa? Tudo bem? Tá. Espero que vocês tenham saído bem. Monitores vão corrigir a prova. Lembrando que a média de vocês aumentou na última prova, né? Parabenizei vocês. Foi para 4,70 e alguma coisa, não lembro. Espero que ela aumente. Vai aumentar nessa? Vai? Beleza. Tá, pessoal, vamos falar de derivação implícita, tá? Na aula de hoje.
falar de derivação implícita. Bom, até então, o tipo de função que a gente trabalhou, as funções que nós trabalhamos, são funções que a gente pode dizer que são funções explícitas. O que é isso? A gente consegue escrever uma variável em termos da outra variável, meio que isolando uma das variáveis. Por exemplo, quando eu escrevo y ou f de x igual a x ao quadrado menos 1, eu estou escrevendo y em termos de x. Então fica bem claro, explícito, que y é uma função de x. Eu vario x, y varia, de acordo com a variação de x. Né? Então eu consigo escrever y igual a alguma coisa envolvendo x, de maneira explícita. A questão é que nem sempre as coisas são bonitinhas assim. Em diversos problemas, nós vamos ter funções que elas não vão ser funções bonitinhas assim, bem comportadas desse jeito, né? Funções em que eu consigo escrever y igual a alguma coisa, em função de x, né? Em termos de x. Às vezes, nós vamos ter funções que nós nem vamos saber como que é a escrita, a álgebra dessa função, desse tipo de funções. Às vezes não vou conhecer essa função algebricamente falando. Porém, mesmo que eu não saiba a escrita, a álgebra dessa função, se eu souber que essa função pode ser descrita através de uma certa equação, eu consigo trabalhar com essa função, mesmo sem olhar para ela de fato. Né? E isso é muito importante, muito legal. Em diversos problemas a gente trabalha com funções que a gente vai chamar de funções dadas implicitamente por uma certa equação. Tá? E eu não preciso saber a característica algébrica dela para eu, por exemplo, calcular a derivada dela, calcular a reta tangente a ela, verificar máximos e mínimos dessas funções. Posso estudar essas funções, mesmo que eu não saiba a cara dessas funções. Aí isso é muito legal, muito importante. Tá? Quer um exemplo? Olha só. Vamos pegar aqui a equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Esta equação é uma equação já bem conhecida por vocês. Né? Essa equação descreve que figura no plano cartesiano? Uma circunferência. Qual o centro dessa circunferência? A origem. Qual o raio dessa circunferência? Vocês não lembram disso? Revisão. Essa é a equação de uma circunferência de centro no ponto AB e raio R, tá? Pronto. Revisão rápida de circunferência, que é uma das cônicas que a gente estuda lá na geometria analítica, tá? É descrita por essa equação, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r quadrado. O que é a e b? São as coordenadas do centro da circunferência. O que é r? É o raio da circunferência. Tá? Agora compara esta equação com esta aqui, ó. X menos quanto aqui? X menos 0, sim ou não? Então, A aqui é 0. Y menos quanto? Menos 0. Então, B aqui é 0. 1 é 1 ao quadrado.
então o raio aqui é 1. Então, isso aqui é uma circunferência de centro 0 e 0, que é a origem, e raio unitário. Tudo bem? Então, graficamente, a equação x² mais y² igual a 1, ela descreve no plano cartesiano essa circunferência aqui, ó. Tá? Aqui é o centro C, 0 e 0, e o raio dela é 1. Então, aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 1. Tudo bem? Nada de novo, né? Agora vamos para o que eu quero falar. Primeira coisa, essa equação, essa curva, ela representa uma função? Não, né? Está quebrando a definição de função, né? Se eu traçar uma reta vertical aqui, ó, qualquer parte que tocar em 2 pontos, tocou em 2 pontos, significa que esse camarada x0, ele está relacionado a 2 valores em y. Isso não pode em funções reais, de uma variável real. Tudo bem? Porém, olha só. Da equação x² mais y² igual a 1, eu consigo isolar o y. Vou escrever assim, ó, y² igual a 1 menos x². Tá? Daí, o y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos x². Tudo bem até aí? Quando eu olho para essas soluções separadas, ou seja, y igual a raiz de 1 menos x² e y igual a menos raiz de 1 menos x², eu tenho no plano cartesiano essas duas figuras, ó. Eu tenho essas duas figuras. Essa curva representa a solução y igual a raiz de 1 menos x², e esta curva representa a solução y igual a menos raiz de 1 menos x². Agora, a nova pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Essa curva é uma função? E essa? Também. Ora, eu tinha uma curva que não era uma função, mas a partir dela eu obtenho funções. O que é isso? Isso significa que essas funções, elas são dadas implicitamente por essa equação. Então, as funções y igual a raiz de 1 menos x² e y igual a menos raiz de 1 menos x², elas são dadas implicitamente por esta equação. Ficou claro? Alguma dúvida até aí? Tá. Nesse exemplo, eu consegui isolar duas funções. Na verdade, eu poderia obter mais funções dessa equação. Essa equação me dá uma porrada de funções. Porque, olha só, quando eu olho para essa circunferência, se eu pegar apenas essa parte aqui da circunferência, que eu estou pintando de rosa, só essa parte aqui, ó, restringir a essa parte, essa curva representa função? Sim. Tá, aqui eu tenho uma outra função. Se eu pegar só essa parte aqui, ó,
esse pedaço aqui, daqui até aqui, representa a função? Também. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Então, apesar de eu ter uma equação que graficamente não é uma função, a partir dela eu posso obter funções. Então, eu vou dizer que todas essas funções que eu estou obtendo, elas são funções dadas implicitamente por esta equação. Está claro para todo mundo? E aí, por que é importante isso? Porque, como eu falei, nem sempre eu vou ter funções que eu consigo escrever y igual a alguma coisa de x. Porém, se eu tiver a equação que me dá essas funções implicitamente, eu consigo, por exemplo, encontrar a derivada dessas funções. E isso vai ser fundamental para a gente. Tá? Quer um exemplo? Olha só. Essa equação aqui, olha, x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Essa equaçãozinha aqui, ela é uma equação que a partir dela eu consigo obter funções dadas implicitamente. Mas se eu tentar obter essas funções de maneira explícita, aí, meu amigo, você fica o dia todo aí tentando isolar y e você não consegue. Quando chegar na tua casa, tu tenta isolar o y. Tenta, para te ver o trabalho que tu vai ter. É muito difícil isolar o y aí. Você vai ter que resolver uma equação do terceiro grau em y. Tá? E aí, não tem uma, quer dizer, tem uma fórmula, mas é uma fórmula muito complicada e, enfim, não vale a pena nem tentar. Tá? E se eu aumentar a complexidade da equação, fica mais difícil ainda. E algumas você nem consegue isolar, na verdade. A maioria. Tudo bem? Essa equação que vocês estão vendo aqui, ela se chama folho de Descartes, tá? Ela é essa curva aí, ó, no plano cartesiano. Essa curva representa a função? Não, mas eu posso obter funções a partir dela. Tá? A circunferência nós já tínhamos visto. Tá? E nós temos várias curvas famosas, tá? Essa aqui, por exemplo, é a cardioide. Tá? Ela lembra um pouquinho o coração. E se eu mexer naqueles parâmetros ali, eu consigo, por exemplo, inverter ela e colocar um bicozinho ali no final e desenhar o formatozinho e o coração mesmo nela. Tá? Essa é a cardioide. Essa é a curva do diabo. Então, nós temos várias curvas famosas, tá? Tem a lemniscata, de Bernoulli, enfim, tem um monte de curva. E essas curvas são importantes, porque diversos problemas podem ser modelados por elas, e elas nos dão funções dadas implicitamente por elas, e a gente consegue derivar, calcular reta tangente, a gente consegue trabalhar com essas funções, estudar essas funções. Tudo bem? Agora, a grande questão é, professor, beleza, esse exemplo aqui, você me deu a equação, a partir dessa equação que era fácil, eu consegui isolar o y, e a partir desse y, se eu quiser, por exemplo, derivar essa função, eu sei derivar. Tudo bem até aí? Agora, essa daqui eu não sei. Essa aqui, como é que eu vou derivar a função se eu não consigo isolar a função, né? Y em função de x, eu não consigo isolar. Então, como é que eu vou derivar isso daí? Tá? Para isso, para a gente chegar lá, vou começar com esse exemplo aqui.
eu tenho a equação 3x ao quadrado mais 6y mais 2x igual a 6. Seja y igual a f de x uma função dada implicitamente por essa equação. Determine dy dx. O que ele quer? Ele quer a derivada da função y. O que a gente vai fazer? Eu tenho a função y igual a f de x dada implicitamente por esta equação e eu quero a derivada dela, né? Eu quero dy dx. Derivada da função y em relação a x. Como é que eu vou fazer? Você vai pegar a equação que você tem, você vai derivar ela, a equação. Considerando que y é função de x. Então, quando eu derivar, lembrando que y é função de x, eu vou ter que usar uma ferramentazinha aqui. Que ferramenta é? A regra da cadeia. Quem está por trás da derivação implícita não é ninguém mais, ninguém menos do que a regra da cadeia, na verdade. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar em relação a x este lado da equação, 3x² mais 6y mais 2x, igual a derivada em relação a x do outro lado da equação. Nada demais, estou derivando ambos os lados. Só que quando eu for derivar, estou derivando em relação a x. Não esqueçam, estou derivando em relação a x. Então, quando eu for derivar, eu tenho que lembrar que o y é função de x. E, portanto, eu tenho que usar a regra da cadeia. Tá? Vamos lá. Quanto que é a derivada de menos 3x² em relação a x? Menos 6x. Tudo bem? Quanto é a derivada de 2x em relação a x? 2. Igual. Quanto é a derivada de 6 em relação a x? 0. Agora, vem aqui, que eu vou colocar um asterisco aqui. Quanto que é a derivada de 6y em relação a x, lembrando que y é função de x. O 6 é constante, deixa aqui. Quem é a derivada de y em relação a x? É dy dx. Se fosse y ao quadrado, lembrando, se fosse a derivada em relação a x de y ao quadrado, lembrando que y é função de x, quanto que ficaria? 2y, usando a regra da cadeia, dy dx. Por que isso, professor? Porque é como se eu tivesse uma composição de funções. Eu tenho a y, que é f de x, que está ao quadrado, e eu quero derivar ela. Então, como é que eu faço? Quando eu tenho derivada de alguma coisa ao quadrado, usando a regra da cadeia, o 2 cai, 2 vezes esta coisa. Para aí? Não, vezes o quê? A derivada da função que está dentro, fazendo a composição. Então, df dx. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. 6 é constante. Quanto é a derivada de y? É 1, né? Derivada de x é x, derivada de y é 1. Mas como y é função de x, aí eu tenho que multiplicar pela derivada de y em relação a x. Aí fica dy dx. Tudo bem? E aí fica muito fácil agora, ó, porque eu posso isolar 6 dy dx igual, isso aqui eu jogo para lá, 6x, isso aqui eu jogo para lá, menos 2, e esse 6 que está multiplicando, ele passa dividindo. Vou passar logo dividindo. E aí, se você quiser, você pode simplificar isso aí, mas o importante é que a derivada dessa função y igual a f de x, dada implicitamente por esta equação, é isso. Essa é a derivada dela.
Observem, nesse exemplo, especificamente, neste exemplo, você consegue isolar o y? Sim ou não? Né? A partir desta equação, você consegue isolar y? Sim, né? Fica assim, ó, 6y igual a 6 menos 2x mais 3x ao quadrado. Então, o y aqui é 1/6 de 6 menos 2x mais 3x ao quadrado. Tudo bem? Agora deriva y. Quem que é a derivada de y aqui? Né? 1/6 vezes 0 menos 2 mais 6x. Sim ou não? Então, arrumando isso aqui, ó, fica 6x menos 2 sobre 6. Não é o mesmo resultado? Aí você pode pensar, pô, professor, mas por que complicar? Por que não faz só desse jeito? Porque nem sempre eu vou conseguir isolar y dessa forma. Agora há pouco eu te mostrei uma equação que a gente não conseguiria isolar y facilmente. Então a gente precisa dominar essa técnica, que é a técnica de derivação implícita. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo? Tá? Vamos para outro exemplo. Seja y igual a f de x, uma função dada implicitamente pela equação 2x² mais y ao cubo mais 5x ao cubo igual a 7. Determine a derivada dessa função dada implicitamente por essa equação. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou derivar em relação a x ambos os lados da equação. Sempre assim, tá, gente? Derivar em relação a x ambos os lados da equação. Agora eu vou derivar, lembrando que y é função de x e, portanto, eu preciso utilizar a regra da cadeia. Tá? Quem é a derivada de 2x² em relação a x? 8x ao cubo. Quem é a derivada de y ao cubo em relação a x? Lembrando que y é função de x. 3y ao quadrado dy dx. Derivada de y em relação a x. Sempre. Belezinha? Mais... Oi? Pode também, não tem problema, tá? É só questão de notação, tá? Eu gosto de escrever bastante nessa notação, na notação de Leibniz, porque esta notação me indica em relação a qual variável eu estou derivando. Então, para quem está iniciando, é sempre importante ter isso em mente. Estou derivando em relação a x, estou derivando em relação a x. Mas depois que a gente pega a prática, a gente pode usar y' sem problema, tá bom? Derivada de 5x ao cubo, 15x ao quadrado, igual a derivada de 7, 0, constante. Tá bom? Então vai ficar como? Posso isolar dy dx agora. 3y ao quadrado dy dx vai ser igual a menos 8x ao cubo, menos 15x ao quadrado. Portanto, dy dx vai ser igual a menos 8x ao cubo, menos 15x ao quadrado, sobre esse cara que está multiplicando, passo dividindo. 3y ao quadrado. Então, esta é a derivada das funções dadas implicitamente por esta equação. Observem que aqui na derivada,
Aqui, nesse exemplo, apareceu y quando eu isolei a derivada. Pode isso, professor? Pode, porque eu estou derivando implicitamente. Então, aqui pode aparecer y. Significa que todas as funções dadas implicitamente por essa equação têm essa cara. A derivada delas tem essa cara, tem essa característica. Tudo bem? Ok? Beleza. Alguma dúvida, gente? Diga. Não entendi. Um sexto? O sexto estava multiplicando para ser dividindo. Aí ele passa dividindo todo mundo, né? Só que aí eu coloquei ele um sexto aqui só para isolar. Mas eu poderia ter feito assim, ó. Isso aqui, tudo dividido por 6. Mesma coisa. Tá? Olha a letra C. Se g de x mais x vezes o seno de g de x é igual a x ao quadrado, encontre g' de zero, ou seja, a derivada da função g no ponto zero. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Observe que a função g de x eu não sei a cara dela, mas eu sei que ela está dada implicitamente por esta equação. Se ficar complicado, você pode simplesmente imaginar que esse g de y, g de x, é y. Como se isso aqui fosse y, isso aqui fosse y. Então, a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou anteriormente. Tudo bem? Então, vamos derivar ambos os lados em relação a x. G de x mais x seno da g de x igual a derivada em relação a x de x ao quadrado. Tá claro, gente? Estão acompanhando? Tá? Então vamos lá. G, já está bem claro aqui que g é função de x. Então, usando a regra da cadeia, quem é a derivada em relação a x de g de x? Posso escrever simplesmente g' de x, sem problema. Isso é a derivada da g. Tudo bem? Mas, deixa eu puxar um pouco mais para cá. Mas, agora eu tenho que derivar este produto. Então, o que eu preciso usar aqui? Regra do produto. Tudo bem? Então, vamos lá. Deriva a primeira, quanto é a derivada de x? 1. Derivada da primeira, vezes a segunda, que é o seno da g de x, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, que é essa. Só que agora, quando eu for derivar ela, observe, está bem claro, eu tenho uma composição. Então, eu preciso usar o quê? Regra da cadeia. Tudo bem? Quem é a derivada do seno de g de x? É cosseno de g de x. Só isso? Vezes a derivada de g de x. Usando a regra da cadeia. Tudo bem? Ficou claro? Igual derivada de x ao quadrado, 2x. Perfeito? Tá? Agora, eu posso isolar g' de x, que é a derivada que eu quero. Só que eu quero no zero, tá? Vamos isolar ela. G' de x, quando eu isolar, vai ficar vezes... Vai ficar aqui assim, ó. Quem fica aqui quando eu colocar g' de x em evidência? Fica 1, né? Fica 1. Mas, quando eu ponho g' de x em evidência, vai sobrar isso aqui, ó. Então, x vezes o cosseno da g de x. Tudo bem até aí?
1 vezes seno de g de x, que dá seno de g de x, eu vou jogar lá para o outro lado. Então vai ficar assim, 2x menos seno da g de x. Tudo bem? Agora eu vou isolar. Vou pegar isso aqui que está multiplicando, passo dividindo. Então, a derivada da g, ela vai ser 2x menos o seno da g de x sobre 1 mais x cosseno da g de x. Isolei. Tudo bem? Agora, o que eu quero? Eu quero a derivada da g no ponto zero. Bom, mas aqui nós temos um impasse, né? Temos um pequeno impasse. Por quê? Porque quando eu for calcular a derivada da g no ponto zero, vai ficar assim, ó. 2 vezes 0 mais, o seno da g de 0 sobre 1 mais 0 vezes o cosseno da g de 0. Tudo bem que aqui é 0, né? Aqui vai dar 0. Só que vai ficar assim, ó, g' de 0 vai ser 2 vezes 0, que também dá 0. Então vai ficar menos o seno da g de 0 sobre 1, que dá ele próprio. Bom, mas qual é o impasse? O impasse é que eu não sei quem é g de 0. Alguém saberia me dizer como eu posso encontrar g de 0? Como que a gente poderia obter g de 0 aí? Já fiz tudo praticamente, só falta encontrar aquele valor. Se eu encontrar aquele valor, eu substituo lá e vou encontrar o que eu quero, que é a derivada da g no ponto zero. Mas como eu posso encontrar o valor da função g no ponto zero? Aí você volta para o início de tudo, ó. Você vem bem aqui e faz x igual a 0 e vê o que vai acontecer. Olha, lá do início eu sei que g de x mais x vezes o seno da g de x é igual a x ao quadrado. Então, se eu pegar aqui e fizer x igual a 0, vai ficar assim, ó, g de 0 mais 0 vezes o seno da g de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui dá 0. Isso aqui é 0, portanto, acabei de achar que g de 0 é 0. Bom, agora que eu sei que g de 0 é 0, eu venho para cá e encontro o valor da derivada no ponto zero, que é de fato o que eu quero. Isso é seno de 0, que é 0. Então, o valor da derivada da função g no ponto zero é 0. Tudo bem? Então, eu não tinha a função g explícita, né, em termos de x. Eu só sabia disso aqui, ó. E ela é dada por esta equação. É dada implicitamente por esta equação. Mas mesmo assim eu consegui derivar, substituir o 0, vi que faltava esse valor, fui atrás dele e concluí o problema. Tudo bem? Ficou claro? Bom, vamos para mais esse exemplo aqui. Eu quero encontrar a equação da reta tangente à curva y igual a x quadrado mais y quadrado igual a 9, no ponto 2 e raiz de 5, tá? Onde é que eu posso pagar aqui?
Lembrando que de princípio, de início, eu não sei a característica dessa função, né, algebricamente falando. Apesar de que nessa daí eu conseguiria isolar o y, mas eu não quero fazer isso, tá? Então, é x² mais y² igual a 9 no ponto 2 e raiz de 5. Agora eu quero fazer o mesmo que a gente já faz, que é determinar a equação de reta tangente, a curva, só que agora não tem a função explícita, só tenho a equação que me dá a função. Mas eu vou proceder de qualquer maneira, igual. Isso, é da circunferência, só que esse raio aqui é quanto? Não. 3, né, porque é 3 ao quadrado, tá bom? Muito bem. Então, eu vou proceder da mesma maneira que a gente já está acostumado. Então, o que eu vou escrever? Eu vou escrever y menos f de x, 0, igual a derivada no ponto x0, vezes x menos x0. Quem é x0? Hã? 3? Não, 2. O meu 2 está meio feio, né? 2. x0 é 2. E quem é f de x0? Raiz de 5. Eu quero a tangente nesse ponto. Tá bom? Tangente nesse ponto. Então, esse aqui eu já tenho. Esse aqui eu já tenho. Falta apenas este. Que é a derivada da função no ponto 2. x0, 2. Bom, mas eu não tenho a função. Eu só tenho a equação que me dá a função implicitamente. Mas isso não é problema para a gente. A gente deriva essa equação implicitamente para obter a derivada da função. Não é bonito isso? É a mesma coisa. Ó. Então, ó, deriva em relação a x, x² mais y² igual, deriva em relação a x, 9. Tá? Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. Quem é a derivada de y²? 2y, y', ou dy dx. Posso escrever y'? Tá? A mesma coisa, isso aqui é dy dx. E a mesma coisa. Só porque nos textos vocês vão ver as duas escritas. Então, bora fazer dos dois jeitos. Tá? Isso tem que ser igual, derivada de 9, 0. Tá? Então, o y' aqui, ó, ele vai ser, vou passar esse 2x para lá, negativo. E esse 2y que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Tudo bem? Simplificando, isso aqui vai dar menos x sobre y. Essa é a derivada de y igual a f de x, dada implicitamente por esta equação. Só que agora eu quero o valor da derivada em qual ponto? No x0 igual a 2. Mas quando eu vou olhar para a escrita da derivada, dada implicitamente, tem x e y. É problema isso? Não, porque eu tenho o x e o y. O x é 2 e o y é raiz de 5. Tudo bem? Então, vamos lá. Y' no ponto, como é que eu posso escrever? Eu escrevi assim, no ponto 2 e raiz de 5 é nada mais, nada menos que menos 2 sobre raiz de 5. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, agora eu venho para a equação. Vou determinar a reta tangente. Vai ficar y menos f de x0, que é raiz de 5, igual a derivada, que deu isso, coeficiente angular da reta tangente, raiz de 5, vezes x menos x0, que é 2. Tá bom? Mas se você quiser, você pode arrumar isso aqui, distribuir e tal. Mas aqui já tá bom. Ok? Dúvidas?
Perguntas? Se tiver, faz. Faz, é melhor que levar dúvida para casa. Olha essa aí. Determine a equação da reta tangente à curva seno de x mais y. Só na outra, né? Tá, só na outra. Então, vocês têm 2 semanas para fazer a próxima prova. Isso é bom? Não. Porque tem muito conteúdo, né, para a próxima prova. Tem conteúdo de 2 semanas. Era melhor fazer logo uma prova sexta. Ou fazer uma prova hoje, depois da aula. Era o ideal, não era? Determine a equação da reta tangente a essa curva no ponto π e π. Deixa eu ver quantas faltam aqui. Falta muito ainda, né? Não vou fazer tudo não. Deixa eu ver aqui. Tá, vou fazer essa e deixo a letra F e a letra G para vocês, tá? Essa letra F, que ele fala da reta tangente normal à curva do diabo, que é aquela curva no ponto 0 e menos 2, a tangente você já sabe. A normal é a perpendicular à tangente. Basta encontrar, o ponto você já tem, aí a normal você vai encontrar a perpendicular à tangente. Ou seja, você vai encontrar a reta que tem o coeficiente angular que forma 90 graus com a tangente. Né? Então, se você tem uma curva aqui assim, ó, você tem a tangente a essa curva nesse ponto, a reta normal é essa aqui, ó, que forma 90 graus com a tangente. Tá bom? Aí se você tem, aí aqui vocês sabem, né? Se essa reta aqui é a tangente e essa aqui é a normal, você sabe que quando você tem 2 retas perpendiculares, qual é a relação entre os coeficientes angulares delas? Não, mas quando você tem uma reta, você tem 2 retas no plano cartesiano. Tem uma reta aqui, você tem uma perpendicular a ela. Essa é a reta R, essa é a reta S. Que relação tem os coeficientes angulares das retas R e S? Isso, né? O produto deles dá menos 1. Um é o oposto do inverso do outro, né? É o oposto do inverso do outro. Então, se o coeficiente de uma é 2, o coeficiente angular da outra é menos meio. Tá bom? Vocês estudaram isso lá em geometria analítica? Não? Mas acabaram de ver. Tá? A geometria analítica é muito importante, gente, principalmente quem vai fazer curso de exata. Vocês estudaram as cônicas? Elipse, hipérbole, parábola. Porque parábola, o que a gente conhece de parábola é só isso aqui, né? Mas isso aqui é uma parábola também, ó. Isso aqui é uma parábola também, ó. Isso a gente estuda lá na geometria analítica. Então, como vocês todos vão passar em cálculo 1, vão chegar em cálculo 2, vão precisar disso. Então, estudem. Tá bom? Vão precisar disso. Vai que vocês me peguem como professor de cálculo 2, né? Já pensou? Seria legal, né? Ou não? Já pensou um ano inteiro trabalhando comigo? Olha só que bacana, né? Vamos fazer mais esse exemplo aí. Determine uma equação da reta tangente à curva seno x mais y igual a 2x menos 2y no ponto π e π. Então, a mesma ideia da anterior, tá? Você deriva de um lado,
seno de x mais y e deriva do outro lado. 2x menos 2y, tá? Então, vamos lá. Lembrando que y é função de x. Derivada do seno disso vai ser o quê? Cosseno de x mais y. Só isso? Vezes a derivada da função que está fazendo a composição, que é x mais y. Quanto é a derivada de x? 1. Mais. Quanto é a derivada de y? dy dx. Tudo bem? Igual. Derivada de 2x. 2. Menos. Derivada de 2y. 2 dy dx. Tudo bem até aí? Observem que aqui, pessoal, é mais complicadinho, né, a gente tentar isolar dy dx. Na verdade, eu nem preciso isolar dy dx. Olha que legal. Você poderia parar bem aqui, ó. Por quê? Porque você quer agora dy dx neste ponto. Então, você vai só substituir x e y por π e π. Vou substituir aqui, vou substituir, só aqui, né? Porque aqui é a notação da derivada. Então, não vou substituir, não vai fazer dπ sobre dπ. Cortar aqui dá 1, aí pronto, aí eu te dou 0 na prova toda. Tá bom? Por favor, não cometam esses assassinatos. Matemática é nossa amiga. Né? Então, eu vou substituir, vai ficar cosseno de π mais π, vezes 1 mais dy dx, igual a 2 menos 2 dy dx. Tá? Π mais π dá 2π. Quanto é o cosseno de 2π? É 1, né? Beleza, é 1. É 1. Então, 1 vezes isso dá isso. Então, 1 mais dy dx igual a 2 menos 2 dy dx. Ah, e agora, olha só isola dy dx. Então, dy dx mais 2 dy dx igual a 2 menos 1. Tudo bem? Então, aqui vai dar 3 dy dx igual a 1, e esse 3 que vai multiplicar, ele vai passar dividindo. Então, dá 1/3. Tudo bem? Agora que eu já tenho o coeficiente angular, a equação da reta tangente é bem simples. Né? Escreve lá naquela equação que a gente já está calejado de trabalhar com ela. Então, vai ficar y menos f de x0, que é π, igual a derivada, que deu 1/3, vezes x menos x0, que também é π. Aí você pode... Isso aqui dá x sobre 3, isso aqui dá menos π sobre 3, e passa mais π, então y vai ser x sobre 3, mais 2π sobre 3. Pronto. Tá bom? Alguma dúvida? Aqui? Aqui? Ah, tá. Porque eu passei o 2 dy dx para cá, dy dx mais 2 dy dx dá 3 dy dx, igual a 1. Aí eu me antecipei, passei logo 3 dividindo. Aí ficou 1 sobre 3, tá? Vamos colocar, eu acho que eu não coloquei nenhuma no GeoGebra, né? Para a gente poder entrar rapidinho no outro tema. Deixa eu colocar no GeoGebra aqui para a gente ver. Deixa eu colocar a curva aqui, ó. É seno x mais y igual a 2x menos 2y. Olha só. Esta é a curva. Tudo bem? Esta é a curva. Agora eu vou colocar o ponto que pertence a ela. É o ponto π e π. E vou pedir para o GeoGebra traçar a reta tangente. Ó, reta tangente a essa curva
neste ponto. Está aí, ó. Está bem aqui. Ele sempre vai dar a equação, a curva nessa escrita, a forma geral. Tá? Mas se você quiser, você pode isolar o y. Esse 6,28 aqui é 2π, né? 3,14 vezes 2, 6,28. 2π. Se você isolar o y, vai ficar vai ficar x sobre 3 mais 2π sobre 3. Então está certo a nossa conta. Tá bom? Beleza? E tem as outras, né, que eu não coloquei. É legal a gente ver essas equações. Olha, por exemplo, teve uma que a gente fez menos... Deixa eu apagar aqui. Não, essa daqui é muito fácil. Porque aquela ali... Não tinha outra que eu ia fazer, mas não vou fazer. Que é a da curva do diabo, tá? Da curva do... Oi? No GeoGebra? Sim. Tá, bota lá o GeoGebra, por favor. Ó, ele colocou assim, ó, menos x mais 3y igual a 6,28. Isso aqui é uma aproximação. Isso aqui é 2π. Então, se eu isolar o y, passo x para lá, ó, 3y igual a x mais 2π. Passo 3 dividindo. X mais 2π sobre 3. Que é isso. Tá bom? Por vezes, ele vai te dar a equação na forma geral, né? Que é a equação geral da reta, tá? Tinha outra, essa letra F aqui, ó, só para a gente concluir. Bota lá para eles. Essa letra F aqui, que é a curva do diabo, ela é essa daqui, ó. Ela é y² y² menos 4 igual a x² menos 5. Tá? Essa é a equação da letra F. Aí ele quer a reta tangente normal a essa curva no ponto 0 e menos 2. 0 e menos 2 está bem aqui, ó. Então, já pelo GeoGebra, a gente já identifica que a reta tangente a essa curva nesse ponto aqui é qual? 0? Não, a reta tangente é essa aqui, ó. E passa bem aqui. É uma reta horizontal. Isso, isso. O coeficiente angular é 0, perfeito. Mas a reta é qual? Y igual a menos 2. Perfeito? E a normal? Já está bem claro no desenho. É o eixo Y, x igual a 0. Tá bom? É o eixo Y. Tudo bem? Aí vocês façam as contas só para verificar isso, porque no dia da prova vocês não vão usar o GeoGebra, né? Beleza, gente? Alguma dúvida até aí? Não? Bom, se não há dúvidas, nessa meia hora que falta, vamos falar de um outro tema, tá? Agora é treinar, gente. Agora é pegar o Stuart, o Guidorize, abrir na parte de derivação implícita e descer o braço, resolver exercício. Tá? Bora falar de derivada de funções inversas, tá? Bom, para que eu quero saber derivar inversas de funções? Para eu aumentar meu leque de derivadas. Por exemplo, eu já sei derivar uma porrada de funções. Já sei derivar polinômio, sei derivar logaritmo, exponenciais,
senos, cossenos, tangentes, as trigonométricas em geral. Só que tem funções, já sei derivar até funções dadas implicitamente. Só que tem funções ainda que eu não sei derivar. Por exemplo, se eu te perguntar qual é a derivada da arcotangente. Qual é a derivada da arquicosseno? Qual é a derivada da arcseno? A gente ainda não sabe. Mas eu sei que se eu tenho a função f de x igual a seno de x, fazendo certas restrições no domínio e no contradomínio dessa função, eu posso tornar ela bijetora. Lembra que a gente falou no início do nosso curso? Eu posso tornar ela bijetora e daí eu posso inverter ela. Porque toda função bijetora admite inversa. E a inversa da função seno de x é a função arcosseno de x. Lembra disso? A mesma coisa você faz para o cosseno. Não é bijetora, mas restringe o domínio contra domínio, a imagem, obtenho a arco cosseno de x. E a mesma coisa eu faço para a tangente. E para quaisquer funções que eu possa torná-las bijetoras, portanto elas admitirão inversas. Então, o meu objetivo agora é encontrar derivadas de funções inversas. E aí tem um teorema. Tem um teoreminha, eu não vou demonstrar, eu vou enunciar ele. Tá? A demonstração dele não é muito difícil, tá lá no Stuart, no Guidorize, mas o mais importante é a gente saber usar ele. Esse teorema me permite derivar funções sabendo quem é a inversa dessa função. Então, ele vai me dizer o seguinte: para eu derivar uma função sabendo quem é a inversa dela, basta que eu saiba quem é a derivada da inversa dela. Então, por exemplo, eu não sei derivar a arcosseno de x, mas eu sei derivar seno de x. Basta isso. Basta eu saber a derivada dessa para eu encontrar a derivada dessa. Tá bom? E aí, é o seguinte. Vocês lembram que quando nós temos y igual a f a menos 1 de x, isso aqui é verdade se somente se, x é igual a f de y, né? Propriedade de funções inversas. Tudo bem? Se eu pegar essa equação aqui, eu tenho o seguinte, x igual a f de y, que eu tinha chamado anteriormente de f a menos 1 de x. Tudo bem até aí? Essa é uma das propriedades do cancelamento de funções inversas, que nós tanto trabalhamos lá no início do nosso curso. Tudo bem? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu tenho essa equação. Eu quero derivar essa função aqui, que é a inversa da f. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou derivar essa equação. Vai ficar assim, derivada em relação a x de x igual a derivada em relação a x de f composta com a f a menos 1 de x. Tudo bem até aí? O que eu estou fazendo? Não é a mesma técnica que eu ensinei agora da derivação implícita? Estou fazendo a mesma coisa anterior. Não é nada demais. Tudo bem? Vai ficar assim, derivada de x em relação a x é 1. Agora eu vou derivar uma composição. Lembrando que f a menos 1 é função de x mesmo. Tá? Então, como é que fica? Fica a derivada dessa aplicada nessa, pela regra da cadeia, vezes a derivada da de dentro. Não é assim? Então, vai ficar assim, derivada da f
aplicada em f a menos 1 de x, pela regra da cadeia, vezes a derivada de f a menos 1 de x. Tudo bem? E agora eu vou isolar quem eu quero, que é a derivada da inversa. Então, a derivada da inversa vai ser igual a... Vou pegar esse cara que está multiplicando e vou passar dividindo. Vai ser igual a 1 sobre a derivada da função f aplicada na inversa. Pronto, é isso que a gente tem que fazer. Simples e puramente isso. Tá? Se você quer, presta atenção agora. Se você quer derivar a inversa de uma função, e você sabe a derivada da função original. Tá? Eu quero derivar a inversa da f. Então, o que eu faço? Eu pego 1 sobre a derivada da f aplicada na inversa. Só isso. Tudo bem? Na prática, olha como vai ficar. Ficou alguma dúvida nesse passo a passo? Não? Na prática vai ficar assim, olha pessoal, presta atenção. Eu sei que a f de x é o seno de x, e eu sei que a inversa da seno de x é o arco seno de x. Eu quero a derivada da inversa. Então presta atenção para cá. A derivada da inversa, eu já sei que é 1 sobre a derivada da f aplicada na inversa. Tá? Então vai ficar assim, ó. A derivada do arco seno de x, que é a inversa, vai ser igual a 1 sobre a derivada da função f. Quem é a função f? Seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então, cosseno aplicado em quem? Na inversa, que é quem? Arcosseno. Então, cosseno do arcosseno de x. Pronto. É isso que eu preciso. Acabou aqui derivação de função inversa. É isso que eu preciso apenas. Tá? Derivada do arcosseno é 1 sobre a derivada da função, derivada do seno é cosseno, aplicado no arcosseno. Ponto. Porém, não acaba aqui, obviamente, né? De função inversa para aqui. Só que eu preciso determinar quem é o cosseno do arcosseno de x. Aí aqui a gente faz uma pausazinha e a gente vai tentar encontrar quem é o cosseno do arcosseno de x. Mas, em tese, a técnica de derivação de função inversa para aqui. O resto é porque eu preciso. Você não vai deixar assim um negócio desse feio. Quem é cosseno do arcosseno? Por exemplo, quem é o cosseno do arcosseno de meio? Não sei. Tá? Então, eu preciso de uma expressão para cá. Então, nosso objetivo agora é tentar descobrir quem é o cosseno do arcosseno de x. Quem que é isso? Tudo bem? Alguém tem alguma ideia do que fazer para encontrar isso? Boa, perfeito. Olha só, o nosso amigo disse o seguinte, professor, eu sei que o cosseno ao quadrado de alguma coisa mais o seno ao quadrado de alguma coisa é sempre igual a 1. Sabemos ou não disso? Isso aqui é qualquer coisa real. Essa propriedade é válida para qualquer alfa real. Você pode colocar qualquer número real aí, qualquer coisa real, que isso aí funciona. Se eu posso colocar qualquer coisa real aí, e o arcosseno está nos reais, então eu vou dizer que o cosseno ao quadrado do arcosseno de x, mais o seno ao quadrado
do arco seno de x é igual a 1. Tudo bem até aí? Só estou substituindo o alfa por arco seno de x. Nada demais. Agora, olha só. Cosseno ao quadrado do arco seno de x mais. Pergunta. Eu sei que o seno e o arcosseno são funções inversas. Então, pergunta. Quem é o seno do arcosseno de x? É x. Você pega x, aplica o arcosseno e pega essa função e aplica a inversa dela, você volta para x. É o que diz a propriedade. Ó. Compõe as duas inversas, você volta para x. Sim ou não? Tá claro? Então, isso aqui é x, só que x ao quadrado, igual a 1. Aí, eu vou passar esse x ao quadrado para lá. Então, o cosseno do arcosseno de x é igual a 1 menos x ao quadrado. Tá tudo bem até aí? Só que estava ao quadrado. Então, o que eu faço com esse quadrado? Raiz. Mais ou menos, né? Mais ou menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Só que não vai ser mais ou menos. Ou é mais ou é menos. O que vocês acham? É mais ou menos? Por que mais? É mais pelo seguinte, olha só. Prestem bem atenção agora. O arcosseno de x, vocês lembram como nós fizemos para definir o arcosseno? O arcosseno, para a gente definir ele, a gente restringiu o domínio e o contradomínio da função seno de x. Né? Olha só. A gente pegou a seno de x variando de menos π sobre 2 a π sobre 2 e restringiu o contradomínio ao intervalo de menos 1 a 1, e aí a gente obteve arcosseno, pegando esse gráfico, invertendo em relação ao eixo x. Lembra disso? Não? Porque aqui está o gráfico do seno, ó. Vem para cá assim, ó. Tá? Vem para cá assim, ó. Aí, como não é bijetora, uma função bijetora, a gente restringiu nesse intervalo e pegou o contradomínio como sendo a imagem da função. Aí ela passa a ser bijetora e, portanto, admite inversa. Aí a gente inverteu, tá? Então, presta atenção. O seno de x, a gente definiu ele de menos π sobre 2 a π sobre 2 em menos 1 em 1. Esse é o domínio, esse é a imagem. Aí a gente definiu a função arcosseno de x. Quem é o domínio do arcosseno? É a imagem do seno restringido, porque a função e a inversa dela troca de papel. O domínio passa a ser a imagem passa a ser o domínio. Então, essa imagem passou a ser o domínio do arcosseno. E esse domínio passou a ser a imagem da arcosseno. Tudo bem? Então, preste atenção. O arcosseno de x, ele nos dá valores em qual intervalo? De menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, esse camarada aqui pertence ao intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tudo bem? Agora, olha aqui. Isso é muito bacana. Agora, olha para os valores do cosseno naquele intervalo. π sobre 2 menos π sobre 2. Você vai varrer esses arcos aqui, ó. Você pode olhar também para o gráfico do cosseno, tá? A análise é a mesma. O cosseno é medido aqui. O cosseno dos valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2 é positivo ou negativo? Positivo. Então, isso aqui, o cosseno do arcosseno é positivo.
por isso eu vou ficar só com sinal positivo e não com negativo. Tudo bem? Ficou claro? Então, acabei de descobrir que o cosseno do arcosseno é raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a gente vai concluir aqui agora que a derivada do arcosseno de x é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Pronto. Então, assim a gente aumenta a nossa tabelinha de derivadas. Derivada do arcosseno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Beleza? Ficou claro para todos? E aí a gente pode continuar a brincadeira e fazer a mesma coisa para as outras funções, para o arco cosseno, o arco tangente, tá? Eu não vou fazer do arco cosseno, porque eu acho que ele vai estar na lista. Eu vou fazer do arco tangente, tá? Ou vai estar, ou já está. Vocês já receberam a lista, né? Ele está na lista, né? Vocês já viram? Tá? Pronto. Então você já sabe fazer, já tem um pontinho dado aí na lista. Vou fazer da arco tangente. Olha só, eu sei que a função f de x igual a tangente de x, ela admite inversa sendo arco tangente de x. Tudo bem? Eu quero a derivada da arco tangente. Então, como é que eu vou fazer? A derivada da arco tangente de x, ela é 1 sobre a derivada da tangente aplicada na arco tangente. Tudo bem? Vou até colocar aqui para fazer devagar. A derivada da tangente, aplicada na arco tangente de x. Tá? Então, isso aqui vai ser 1 sobre... Quem é a derivada da tangente? Quem é? Secante ao quadrado, muito bem. Secante ao quadrado. Secante ao quadrado de quem? Da arco tangente de x. Bom, agora eu só preciso descobrir quem é a secante ao quadrado da arco tangente de x. Aí acabou meus problemas. Acabaram, né? Os meus problemas, melhor dizendo. Mas como é que eu acho isso? Como é que eu acho a secante ao quadrado da arco tangente de x? Bom, olha só. Vou pegar a mesma relação, ó. Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tudo bem até aí? Eu vou dividir agora tudo por cosseno ao quadrado de alfa. Vou obter assim, ó. Cosseno ao... Vou logo dividir. Dividido por cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de alfa. Tudo bem até aí? Isso aqui cancela, dá 1. Seno sobre cosseno é o quê? Tangente. Então, isso aqui é tangente ao quadrado de alfa. Igual 1 sobre cosseno é o quê? Secante ao quadrado de alfa. Isso aqui é uma das relações fundamentais, né? Vocês já conhecem. Tudo bem? Isso vale para qualquer alfa. Desde que o cosseno seja diferente de zero. Porque eu estou dividindo por cosseno, né? Os alfas em que não anulam o cosseno. Tá bom? Então, eu vou substituir o arco tangente lá. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. 1 mais a tangente ao quadrado da arquitangente vai ser igual a secante ao quadrado da arcotangente. Belezinha? Só que quem é a tangente da arcotangente de x? É x. Eu estou compondo a função com a inversa, então eu volto para x. Então, 1 mais x ao quadrado
é igual a secante ao quadrado da arctangente de x. Olha só que bonito. Achei o que eu queria. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Essa aqui é a derivada da arctangente de x. Então, observe que a gente já aumentou mais ainda o nosso leque de derivadas. Tá? Já sei que a derivada da arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E a derivada da arctangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Fica como dever de casa vocês encontrarem a derivada da arcocosseno de x. Mas é para tentar fazer, não é para copiar de algum lugar. Bate cabeça e tenta fazer. Tenta 1, 2, 3. Só assim que a gente aprende, gente. Tá? Não tem receita de bolo. Ninguém vai abrir a tua cabeça e colocar as ideias lá dentro, não. Então é bater cabeça mesmo, tá? Exemplo. Mostre que a derivada do log natural de x é 1 sobre x. Eu já sei isso. Certo? Já sei isso. Mas eu quero mostrar de outra forma. Que forma? Usando derivação de função inversa. Tá? Então, olha só. Eu já sei que a inversa do log natural é quem? Quem é a inversa do log natural? É a exponencial de base E. Sim ou não? Tudo bem? Então vamos lá. A derivada do log natural de x é quem? Pelo teorema da derivada da inversa. É 1 sobre a derivada da inversa aplicada no log natural. Sim ou não? Quem é a derivada de e elevado a alguma coisa? É a própria. Então é e elevado ao log natural de x. Simplesmente. Tudo bem? Derivada de e aplicado no log natural. Derivada de e é a própria, aplicada no log natural. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre x. Porque e elevado ao log natural de x é x. Quando essas bases são iguais, a propriedade do logaritmo. Olha a importância. Quando as bases são iguais, o resultado é o logaritmando. Então, é x apenas, 1 sobre x. E é, de fato, o que a gente já tinha visto, né? A derivada do log natural de x é 1 sobre x. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Beleza. Então, vocês já sabem derivar implicitamente, já sabem derivar funções sabendo a inversa delas. E que legal, né? Vamos fazer 2 exemplos extras aqui para a gente concluir nossa aula. Tá? Primeiro exemplo é o exemplo da x elevado a x. Qual que é a derivada da função x elevado a x, hein, pessoal? Vocês sabem? Primeira coisa, não é x vezes x elevado a x menos 1. Tá? Não é isso. Aquela propriedade só vale quando o expoente é um número real. Tá? Quando o expoente é um número real. Y igual a x elevado a x. Aqui tem uma técnicazinha, que eu quis trazer esse exemplo, que é uma técnicazinha que alguns livros chamam até de derivação logarítmica, que usa logaritmo aí, tá? O grande problema é aquele x ali em cima. Né? Se eu conseguisse tirar aquele x dali, o negócio ficaria mais simples.
Tá? E a única maneira de eu tirar aquele x dali é usar logaritmo. Aí eu consigo usar as propriedades dos logaritmos. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aplicar o log dos dois lados. Tudo bem? Posso fazer isso? Posso. Tá? Então, vai ficar log natural de y igual, usando a propriedade do logaritmo agora, esse x vem para cá, ó. Fica x vezes o log natural de x. Tudo bem? E agora eu cheguei numa equação, aí preste atenção, que bonito. Eu cheguei numa equação em que eu tenho uma função dada implicitamente por ela. Então, y igual a x elevado a x está dada implicitamente por esta equação. Então, eu vou derivar ela implicitamente. Tá? Então, eu vou derivar aqui ó, em relação a x, ambos os lados, ambos os membros desta equação. Tudo bem? Vai ficar assim, ó. Preste atenção. Lembra que y é função de x. Quem é a derivada do log natural de y, então? 1 sobre y. Derivada do log natural de alguma coisa, né? 1 sobre alguma coisa. Vezes a derivada dessa coisa, pela regra da cadeia. Então, derivada do log natural de y é 1 sobre y, vezes a derivada de y, pela regra da cadeia. Tá bom? Igual. Aqui só tem x mesmo, então vou usar a regra de derivação normal, sem precisar da regra da cadeia. Tá? Só que eu tenho que usar a regra do produto. Derivada da primeira é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Tudo beleza? Então, vai ficar y' sobre y igual a log natural de x mais 1. Só para não confundir, deixa eu só colocar o 1 mais o log natural de x. Só para vocês não confundirem que log natural de x mais 1 é log natural de x mais 1. São coisas diferentes, tá? Mas só para não correr o risco de confusão, vou colocar o 1 na frente, tá? Agora o y que está dividindo, eu posso passar multiplicando. Tudo bem até aí? O que eu posso fazer agora? O y não é x elevado a x? Só substituir. Então, a derivada de y vai ser x elevado a x vezes 1 mais o log natural de x. Pronto. Esta é a derivada dessa. Bem diferente de x vezes x elevado a x menos 1, né? Então, é x elevado a x vezes 1 mais o log natural de x. Esta é a derivada da x elevado a x. Tá claro? Alguma dúvida? Então, essa ideia aqui, gente, de aplicar um log natural em ambos os membros, era uma ideia bem interessante, tá? A gente pode fazer isso. Vou deixar essa aqui para vocês, ó. Determinar y', sabendo que x elevado a y é igual a y elevado a x. Quero encontrar a derivada de y. Então, eu estou considerando que y é função de x. Só que está sendo dado implicitamente por esta equação. Tá bom? Então, veja se vocês conseguem fazer essa. Alguma dúvida, pessoal? Não? Ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula. Próxima aula a gente vai falar de um tema que é tema certo na prova, que é taxas relacionadas e aproximações lineares, tá? É certeza ter uma questão disso na tua prova, tá? Um abraço.